Olá, meu nome é Sérgio, sou dirigente espiritual do Terreiro de Umbanda Pai Jobim de Minas, na cidade de Guabiruba, Santa Catarina. E o tema do nosso vídeo de hoje é Orixás, Qualidades e Caminhos. Antes de começar, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não se esqueça de clicar no sininho ao lado para ser notificado sempre que enviarmos um novo vídeo aqui no canal. Se gostar, deixe seu like, seu joinha e, se possível, nos ajude compartilhando nossos vídeos na internet e nas redes sociais. Vamos lá então. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre orixá. Quando eu digo orixá, é a divindade do candomblé. Não o orixá, Ogum, falangeiro de Umbanda, enfim, é orixá mesmo. Porque existem, gente, os conhecidos dentro do candomblé, os conhecidos caminhos ou qualidades. Qual a diferença de caminho de orixá e qualidade de orixá e por que se criou essas qualidades, certo? O que vem a ser caminho? Caminho, digamos assim, é quando um orixá, são as fases, digamos assim, da vida do orixá, enfim, né? Então vamos dizer assim, a fase de quando ele era jovem, de quando ele era velho, ou quando muitas vezes as passagens da vida dele, quando ele tem caminhos com outros orixás, quando ele passa em terra de outros orixás, então ele se diz que aquilo é um caminho. Este Oxóssi ele tem um caminho com o Omolu, que foi quando Oxóssi passou nas terras de Omolu, então se diz que é um caminho de Omolu, é um caminho de Oxóssi, né? Não sei se vocês estão compreendendo o contexto. O caminho do orixá são fases da vida do orixá, ou onde contam histórias de passagens da sua vida que muitas vezes têm enredo com outros orixás. Então se diz que aquilo é um caminho do orixá. Muitas vezes esse caminho tem um nome, certo? E qualidade são culto, na verdade, de outras divindades que foram associadas, aglutinadas com outras divindades. Vamos pegar um exemplo, né? A gente sabe que, por exemplo, Erenlé, né, não é Oxóssi. Erenlé é um Odé, é um caçador que foi aglutinado ao culto de Oxóssi e virou uma qualidade. Assim como Onira não é Oiá. Onira é uma divindade à parte que foi aglutinada ao culto de Oiá. Assim como Opará não é Oxum. Opará ela foi aglutinada ao culto de Oxum e virou uma qualidade de Oxum. Jagum é uma divindade à parte, foi aglutinada ao culto de Omolu, certo? Ou de Obaluaê. Assim como a Jagunã não é Oxoguian, mas foi aglutinada ao culto de Oxoguian e ao culto dos orixás Funfun, né, incluindo Oxalá. E por que isso acontece? Porque quando os escravos vieram de África, gente, alguns grupos de africanos se predominaram, eram predominantes. Então, digamos assim, na África não existe como existe no candomblé, onde se cultua todos os orixás dentro de um barracão. Né? Na África, cada aldeia tinha o seu próprio orixá. Então, em Ioió era Xangô, em Quetu era Oxóssi, né? Agora esqueci o nome da terra de Oxum, Oxobô, se eu não me engano. Então, cada aldeia cultuava um único orixá. Então, quando veio e houve a diáspora, onde houve a miscigenação dos povos africanos dentro das senzalas, né, alguns cultos predominaram. Por exemplo, o culto de Oiá predominou. Então, quem era do culto de Onira, de certa forma, viu similaridades entre as duas divindades e se criou, Onira virou uma qualidade, né? Porque o culto de Oiá ele foi predominante, certo? Então Onira, o culto de Onira quase que, para não morrer, foi uma forma do culto de Onira, por exemplo, de algumas divindades não morrer. Então eles foram aglutinados ao culto de outras divindades e viraram qualidades, recebendo algumas comidas iguais, recebendo saudações iguais. Por exemplo, Airá não é Xangô, Airá é uma divindade à parte que virou uma qualidade de Xangô, porque o culto de Xangô era predominante. Então, né, Airá virou uma qualidade de Xangô, mas ele é uma divindade à parte, certo, gente?
Então, por isso que existem as qualidades, é diferente do caminho. Existe, Airá, por exemplo, é uma qualidade de Xangô, é um orixá à parte que foi aglutinado ao culto de Xangô. Mas existe outros, eu não sei dizer aqui, logicamente, porque daí eu não me aprofundei muito, mas tem alguns nomes que se dá para Xangô que não são qualidades, são caminhos de Xangô, são fases da vida de Xangô, passagens da vida de Xangô, certo, gente? Então são coisas diferentes, caminho e qualidade. Os caminhos é o mesmo orixá, né? Os caminhos de Xangô, é a história de Xangô, passagem da vida de Xangô. Airá é uma qualidade, porque ele é um orixá à parte que foi aglutinado ao culto de Xangô para que o culto dele não morresse. Porque o culto de Xangô é predominante. Entenderam, gente? Então tem que saber diferenciar. Então, né, Jagum não é um Molu, Airá não é Xangô, Opará não é Oxum, né, Ogunté não é Iemonjá, enfim, tanto a Jaguna não é Oxoguian, né, Onira não é Oiá, são qualidades, porque são divindades à parte, que seu culto para sobreviver teve que ser aglutinado ao culto de outros orixás predominantes. Então, por exemplo, dentro do candomblé, no quarto de Oxóssi, tem o culto aos caçadores, é o quarto dos caçadores, onde está Ogum, que Ogum é um Odé, Odé significa caçador. Então, todo Oxóssi é um Odé, ou seja, todo Oxóssi é um caçador, mas nem todo Odé é Oxóssi. Tá? Né? Existem muitos Odés, Ogum foi um Odé, Ogum foi um caçador. Então existe o quarto dos Odés, dos caçadores, onde geralmente está Ogum, Oxóssi, Elilé, Boalamo, né? Existe o quarto da palha, onde ali é cultuado Omolu, Jagum, enfim, né? E existe a casa de Oxalá, onde tem o culto, a casa dos orixás Funfun, o culto ao Oxalufã, Oxoguian, a Jaguna e por aí vai, né? Enfim, certo, gente? Só queria que vocês entendessem essa diferença e por que se criou as famosas qualidades, ou em alguns lugares do país conhecido como marcas de orixás, certo? Isso é orixá, divindade, não tem nada a ver com as entidades de Umbanda, tá, gente? É um conhecimento que eu tenho que eu quero compartilhar com vocês, ok? Para vocês entenderem o que é um caminho de orixá, o que é uma qualidade de orixá, por que se criou as qualidades e por aí vai, certo? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Meu salário fraterno a todos, um forte abraço, até o próximo vídeo, axé!